Irmãos, como nós temos falado a respeito dos ciclos, né? A Bíblia nos deixou para nós 3 ciclos de festa, que ele representa 3 grandes encontros que o povo de Deus teve com ele, né? Nós observamos que lá quando foi dado o primeiro, que está a Páscoa, os asmos e as primícias, é quando Deus passa ali no Egito, castigando a nação dos egípcios e ali destruindo os primogênitos que estavam ali na terra do Egito. O segundo, como nós meditamos, foi o dia de Pentecoste, antes mesmo de ser chamado Pentecoste, quando Deus ali no monte manifesta o seu poder, dá a lei para o povo, né? É dado a lei para Moisés, e o monte ele pega ali fogo, que diz que havia labaredas de fogo, que se alguém tocasse naquele monte, ele morria. E o escritor aos Hebreus diz assim, quão terrível era aquela visão, né? Que se até um animal tocasse ali, ele seria morto. E o povo, justamente por essa visão, preferiu não subir, preferiu ficar, deixou que Moisés subisse sozinho, e Deus faz esse grande encontro com eles. E nós percebemos o terceiro encontro que Deus teve com o povo foi quando foi dado o tabernáculo para o povo, que Deus determinou que fosse construído o tabernáculo com todas as suas divisões, mas que Deus ali desceria sobre o propiciatório, né, no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava ali para fazer a expiação pelo pecado, o que nós falamos na semana passada. Então, nós estaremos vendo esses 3 grandes encontros que Deus teve com o povo, e nós estaremos falando então exatamente dessa última festa, né, dos tabernáculos, que ela recebe também outros nomes, festa das colheitas, conhecida também por esse nome. Para os judeus chama festa de Sucote, né? Então é o nome que é dado para eles ali, e nós vamos estar falando nisso, o que isso significa. Mas antes de nós lermos, irmão, sabe o que significa a palavra tabernáculo? Não. A festa dos tabernáculos, mas a palavra em si, tabernáculo, o que ela significa? Eu vou dar uma dica para os irmãos, eu já li no início do culto, mas nós vamos ler de novo, né? Para ver se fica uma dica para os irmãos aqui. Tem uma dica aqui nesse versículo, Apocalipse capítulo 21, verso 3, que nós lemos inicialmente. Nós vamos concluir, na verdade, com esse texto, mas vamos ler primeiramente, depois a gente volta a falar de outros textos, né? Esse texto diz assim, Apocalipse 21, 3, ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então tem uma dica aqui que explica o que significa a palavra tabernáculo. Alguém consegue entender, pegar do texto o que significa a palavra tabernáculo? Moradia, habitação, moradia, residência, Deus residindo, Deus habitando, Deus morando entre um povo. Desde que foi colocado o tabernáculo ali, Deus estava habitando o povo, e nós vamos ver que essa palavra, né, tabernáculos, embora ela marque a última festa, o último ciclo, ela está ligada também a colheitas, como nós vamos ler aqui para os irmãos verificar, do texto da palavra de Deus, mas para os irmãos terem uma noção, né? Essa palavra tabernáculo significa habitação, residência, moradia. Então, Deus residindo, Deus morando, Deus habitando. E aqui, como ele próprio está escrito no livro de Apocalipse, né? Pois ele habitará, Deus habitará com o povo, exatamente nessa festa que nós estaremos falando. Então, festa das habitações, festa das cabanas, festa dos tabernáculos. E assim como nós lemos anteriormente, né? Está também no livro de Levítico, capítulo 23, onde é dado a lei para o povo. Todas as festas, né, que Deus mandou que eles se cumprissem, estava ali. Nós lemos em Levítico, Números e Deuteronômio, que elas se complementam, o que não está, às vezes, num versículo, está no outro. A gente vai ler também esses 3 textos, né, no livro de Levítico, Números e depois Deuteronômio, para nós entendermos o que significa a festa dos tabernáculos. E depois pegar outros textos, né, para a gente entender o que isso tem a ver conosco e para onde ela aponta. Mas antes de nós lermos, irmãos, só recapitulando, né, como nós falamos a respeito da Páscoa, a Páscoa apontava para Cristo, o Cordeiro Pascual. A festa dos asmos, aquele Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, também apontando para Cristo. A festa das primícias também apontou para Cristo, que ela acontecia no primeiro domingo depois da Páscoa, e Cristo ressuscita exatamente no primeiro domingo depois da Páscoa. Então se cumpriu
totalmente, integralmente em Cristo. Nós vemos ali que depois de 50 dias, 7 semanas, contando das primícias, mais um dia que caía também no domingo, tinha o dia de Pentecoste, e nós vemos que, como diz para os irmãos, o primeiro Pentecoste, ainda que não chamava Pentecoste, que Deus derramou seu poder quando deu a lei para o povo lá no Sinai. Isso se cumpre também no livro de Atos, capítulo 2, quando é derramado o Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, eles todos foram revestidos do poder de Deus. E como nós falamos, restou-se o último ciclo de festas. A primeira festa no dia 1 do mês 7, que é a festa das trombetas, onde começava-se a tocar trombeta. É um ciclo, durante todo o dia tocava trombeta, anunciando para a próxima festa, que é a festa da expiação. E nós vemos que trombetas começa tocando para depois a volta de Cristo. A expiação está ligada para o momento que o sumo sacerdote sai do Santos dos Santos, onde Jesus está, e a igreja está aqui do lado de fora aguardando. Então a festa da expiação está marcando para o arrebatamento da igreja. E dentro desse contexto, o que aponta então a festa dos tabernáculos? O que faltou? O arrebatamento está ligado à expiação. E o que vem depois então do arrebatamento? Nós vamos estar com Cristo. Quando nós vamos estar com Cristo. Aponta para um período do milênio, É isso que aponta aqui, antecipando para os irmãos. É isso que a gente pretende ver, ler, contemplar. E sempre digo aos irmãos que ficarem na dúvida, a gente vai lendo aqui no livro de Levítico. Se faltou alguma coisa que os irmãos não entenderam, os irmãos param e perguntam, a gente volta. Que eles estão pela internet, pode perguntar, mas a gente não consegue às vezes responder agora, tá bom? Então a gente vai lendo, à medida que nós formos lendo, os irmãos vão, se tiver dúvida, pode perguntar. Se não tiver, amém, maravilha, Que o texto ele é bem autoexplicativo, Então já os irmãos estão sabedores desses ciclos de festa, o que ele significa, o que ele aponta. Levítico 23, a partir do versículo 33, nós vamos ler até o versículo 44, que é onde ele termina esses ciclos de festas que foi dado. Nós já falamos de todas as outras, fomos pegando por parte e separando. Então, aqui no livro de Levítico, no capítulo 23, a partir do versículo 33, eu vou ler deixar os irmãos lerem também, para que não se canse, e fique só eu falando, e todos nós podemos participar, nós que estamos aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, às vezes não ouvem, mas acompanhem pelas suas Bíblias, tá bom? Livro de Levítico, capítulo 23, versículo 33, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que atribuireis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, por holocausto, e ofertas de manjares e sacrifícios, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados, além dos vossos irmãos, e além de todos os vossos povos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, dareis ao Senhor. Porém, nos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descansos, no 8º dia haverá descanso. Para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrareis esta festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é, pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo das tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Salvem as vossas gerações. As vossas gerações que eu fiz habitar
anunciais as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Bom, o que nós percebemos aqui? Que, então, no mês sétimo, esse último ciclo de festas que começava no dia 1º, havia o toque de trombetas, no dia 10, né? No dia 10 havia a festa da expiação, e depois voltava para o último ciclo, né? Para os últimos dias de festa, melhor, nesse mesmo ciclo, mas no dia 15 do mês 7, iniciava-se a última semana de festas, a última festa. Então, como nós observamos aqui nos textos que nós lemos aqui, né, que esse última festa, como nós já mencionamos para os irmãos, né, está a habitação de Deus, estão apontando para o milênio, onde o Cordeiro estará com as bodas, né, participando do casamento, então está apontando para isso. E da mesma forma que as outras festas, haveria santa convocação, não poderia trabalhar, 7 dias ofereceria as ofertas queimadas, mas ele aparece além do 7º dia, que todas as outras festas que nós vemos até aqui, ele conta sempre de 7 dias. E aqui ele vai falando, olha, você tinha uma festa de 7 dias, e ele aparece um 8º dia, que nenhuma das outras festas aparece até então. Aí fica, será que é por acaso esse 8º dia? Né? Para que aponta o 8º dia? Então, além do 7º, tem o 8º dia aqui, que termina seu ciclo, mas aparece ainda o 8º dia, que ele é reforçado um pouquinho mais para baixo ali. Quando Deus fala a respeito desse dia, nós vamos ver que ele fala do 8º dia, e depois ele volta a reforçar do 8º dia, né, que teria após o 7º dia. Nós vimos aqui também outra informação importante, que são solenidades do Senhor, então são festas do Senhor, são encontros de Deus, todas elas havia santa convocações, né? Era para que o povo se congregasse, para que pudesse estar adorando a Deus ali, com as suas ofertas, seus holocaustos. Cada dia próprio haveria, para cada dia, para cada festa, para cada ocasião, Deus determinou que seria de alguma forma. Então é isso que o texto está falando aqui. E aí ele reforça, além dos sábados, né? Então ele falando de todas as outras festas que tinha, além de todos os votos, todas as vossas ofertas que darei ao Senhor, mas no dia 15 do mês 7º, ele traz uma outra informação para nós no versículo 39, diz assim, ó, porém, aos 15 dias do mês, quando tiverdes recolhido do fruto da terra. Aí a gente faz uma pequena pausa aqui, os irmãos lembram da festa das primícias? O que era feito na festa das primícias? Você ia na sua plantação de cevada, de trigo, colhia um feixe e trazia para que toda a sua colheita fosse abençoada. O que acontecia no mês 7? Agora é a festa das colheitas. Somente quando o povo terminasse as colheitas é que ia para a festa dos tabernáculos. Depois dessa festa já havia cessado, né, toda a colheita. Então, uma festa de colheita, ela marca, né, colher todos os frutos, e depois de colher os frutos é que vai para a festa dos tabernáculos, ia falar das cabanas, né? Pode ser também, festa das cabanas, né? Que as pessoas dizem, mas só depois que colher os frutos. Lembrando, olha que coisa interessante, nós não falamos para os irmãos que ela aponta para o milênio. Quando que acontece o milênio? Alguns que acreditam que é antes do arrebatamento, mas veja que só vai para a festa dos tabernáculos após a colheita, né? E nós mencionamos ainda para os irmãos aqui que a festa da expiação está marcando o arrebatamento da igreja, ou seja, só vai para tabernáculo, só vai para a cabana, só vai para o milênio após a última colheita. Então a colheita, ela está marcando a última festa, o último ciclo. Todas as festas se dá aqui nessa colheita. Por isso que nós vamos verificar aqui, que é mencionado um pouquinho mais para baixo, que havia uma colheita, tanto do trigo como a colheita da uva, e fecha o ciclo de colheitas, aí não tem mais colheita. Ou seja, voltando para nós, a igreja, né? Haverá uma segunda chance, um segundo arrebatamento? Não tem, depois, porque a colheita da terra já foi feita. Nós vamos ver que Jesus deixou exemplos falando a respeito do joio, do trigo, quando é que isso ia acontecer, e nós vamos perceber que isso também acontece na Bíblia. Então, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, ela acontece somente no dia 15, mas depois de ter recolhido o fruto da terra, aí celebra a festa do Senhor por 7 dias, no primeiro havia santa convocação, e ele volta a dizer aqui, e no 8º dia haverá descanso.
Então, no último dia, o 8º dia, por que o 8º dia? Todas as festas tinham apontando para 7, e depois do 7 vem o 8º. Mas o que é o 8º? Vamos pensando aí, né? Falou que é feriado, é descanso. Sim, é um descanso. Pois não. O senhor citou sobre as primícias. Aqui voltando aqui no versículo Levítico 23, aí eu tenho o versículo 8 que me chamou a atenção, o versículo 16, eu tenho uma dúvida, porque aqui fala no versículo 8 de Levítico 23: mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Aí tem o versículo 16 que diz assim: até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. E aqui no versículo 8 diz que mais 7 dias vai oferecer a oferta queimada, né, ao Senhor, aqui no versículo 8. E aqui no versículo 16 fala até o dia seguinte ao 7º sábado, né, não sei se conta 7 dias ou tem que contar 7 sábados, e aí depois conta mais 50 dias para depois oferecer uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Isso. O que é isso? Na verdade, no capítulo 23 de Levítico, ele está mostrando todas as convocações. Desde o sábado, aí ele vai contando da Páscoa, vai contando dos ázimos, vai contando das primícias, do Pentecoste, ele narra todas as festas que Deus deixou. O que acontecia? Quando você fala de 7 dias, os 7 dias nós vamos lembrar que assim, ele está ligado ao primeiro ciclo de festa. O que acontecia no dia 14 de Abib? Alguém lembra? Nós falamos do dia 14 de Abib. O dia 14 de Abib é a Páscoa. Mas o que acontecia no dia 14? Matava o cordeiro, só isso. Por quê? Que dia matava? O dia 14, à tarde. E quando que o cordeiro era comido? À noite. À noite já era 15, porque para os judeus o dia muda às 6 horas. Então, depois das 6, que é o dia 15, é a festa dos ázimos. Ele comia os pães ázimos, ervas amargosas, o cordeiro da Páscoa, tudo era comida do dia 15. Do dia 15 até o dia 21. Então, são 7 dias de festa. Então, 15 a 21, você tinha o primeiro dia que havia santa convocação, que é o dia 15, não o dia 14, porque como nós falamos da Páscoa, não sei se os irmãos lembram, o dia 14 ele passou a ser conhecido entre os judeus como o dia da preparação, porque eles preparavam a Páscoa. Então, no dia 14 só preparava. No dia 15 havia santa convocação, primeiro dia. Durante 7 dias eles faziam as ofertas ao Senhor. Então, do dia 15 até o dia 21. Mas, no primeiro domingo, depois da Páscoa, eram as primícias. As primícias aconteciam junto com a festa dos ázimos, porque estava dentro ainda do ciclo da primeira festa. Então, quando você lê da festa das primícias, que está falando que estava oferecendo sacrifícios, as ofertas, ela faz parte da festa dos ázimos que começava no dia 15, era do dia 15 até o dia 21. Mas no domingo, sempre no domingo, eram as primícias. Tá? Aí o que acontecia? Das primícias que era no domingo, o povo deveria contar 7 sábados. 7 vezes 7, 49, ou seja, 7 semanas. Então, a festa do Pentecoste, ela também é chamada de festa das semanas, porque você contava-se 7 semanas inteiras. Contava uma semana, se você pegava de domingo até sábado, dá uma semana, ou domingo até sábado, outra semana, então dava 49 dias. Aí depois, mais um dia, no dia 50, nós tínhamos a festa dos Pentecoste. E aí, nessa sequência que ele está aí junto, por isso que eu até li com os irmãos o livro de Deuteronômio, de Levítico, depois de Números e de Deuteronômio, que a gente somando esses 3 lugares fica fácil a gente entender. Mas o que acontecia era isso. Então, do dia das primícias, contava-se 49 dias que caía no sábado, porque se pegava a primícia sempre no domingo, a Páscoa não, era o dia que caísse, o dia 14. Os ázimos é o dia 15, então não importa o dia da semana, mas as primícias é o primeiro domingo, então depois da Páscoa, sempre domingo. Contava-se 7 semanas, 49 dias, mais um dia, aí você tinha a festa do Pentecoste ou a festa das semanas. Então parece que é uma coisa só junto, mas não, esses 50 dias que você dá depois é para a próxima festa. Ficou claro?
Para todo mundo, ficou claro? Muito bem, então já era o segundo ciclo, que era do Pentecostes. Depois, não tinha mais festas, a não ser no mês 7. Aí voltava para o último ciclo, dia 1º, dia 10, dia 15, até o 21, mas ele menciona o 8º dia. Né? Por que o 8º dia? Depois nós falamos, só para a gente abrir um pouquinho o leque, se a festa dos tabernáculos, ele aponta para o milênio, o que aponta o 8º dia? O que tem depois do milênio? A eternidade. Então, o 8º dia, o que ele está mostrando aqui? Depois do tabernáculo aparece o descanso eterno, aí nós temos a eternidade. Então nós temos um período de 1000 anos, onde existirão ainda povos, existirão nação, onde o diabo está preso, depois ele solta por um período, ele é solto por um período, ele sobe para fazer guerra aos santos, né? Então existem outras nações, mas depois, no 8º dia, já acabou tudo, e nós temos só a eternidade mesmo. Então o 8º dia, ele está mostrando para nós aqui que depois da festa dos tabernáculos, aparece um dia de descanso, que é o 8º dia. Tá? Eu digo para os irmãos, precisa colocar uns espelhos aqui para os irmãos verem o rosto dos irmãos, né? Mas vamos seguindo aqui, eu creio que até o final ficará claro, tá bom? O que acontecia? No versículo 40, no primeiro dia, tomarei para vós ramos de formosas árvores, ramos de, o que está aí na Bíblia dos irmãos? Tem algum que fala ramos de palmeiras? Ramos de palmeira. Palmas, vamos botar palmas. Os irmãos lembram que quando a gente lê lá no capítulo 7 de Apocalipse, a gente vai ler depois, não precisa ser só para a gente lembrar, fazer um linkzinho e depois a gente vai ler no final. Quando a gente lê lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, vai ver uma grande multidão que ele estava com palmas nas mãos. Antigamente, quando eu li aquele texto, eu achava que ele estava batendo palmas. E não é isso, eles estavam com palmas nas mãos. O que aponta palmas nas mãos? Indo para a festa dos tabernáculos. Eles estavam indo para uma festa de tabernáculos, porque na festa de tabernáculos, para que eles pegavam essas palmas, essas folhas de palmas? Para fazer as suas tendas, as suas habitações momentâneas. Então, quando nós vemos lá em Apocalipse 7, 9, por isso que é importante de conhecer a Bíblia desde o Velho Testamento, porque quando nós lemos que eles estão com palmas nas mãos, eles estão, o único momento da história que eles usavam palmas era para ir para a festa das cabanas, ou para a festa dos tabernáculos, que é o mesmo título que é dado. Tá bom? Mas a gente vai ler disso depois. Muito bem, uma festa de alegria, é uma festa em que eles deveriam habitar em tendas, ou seja, moradia, eles deveriam estar em casas provisórias, não na casa definitiva, e o milênio é provisório, porque depois que vem o definitivo, né? E aí ele termina dizendo assim, olha, estas são as solenidades do Senhor que Deus mandou, mostrando, lembrando para os irmãos que o Velho Testamento é sempre uma sombra das coisas futuras, tá bom? Muito bem, até aqui, claro para os irmãos, né? Eu acredito que seja tudo claro. Vamos ler, ficou alguma dúvida nesse livro de Levítico? Não, que beleza. Então vamos para o livro de Números, capítulo 29, versículo 12, que ele vai trazer para nós algumas informações que não tem aqui, mas fica fácil da gente entender. Livro de Números, capítulo 29, versículo 12. Às vezes é só um complemento, tá, irmãos? Por isso que a gente vai lendo esses 3 lugares que fica fácil da gente entender. Diz assim, semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa do Senhor. Versículo 13, pode ler até o 16. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecerei 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. Pecado, além de holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos para a sua libação. Agora vamos para o versículo 35, né, que ele vai terminando, a gente vai pular para o versículo 35 e 36.
versículo 35 diz assim: no 8º dia tereis solenidades, nenhum trabalho servil fareis, e por holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Assim como nós já dissemos para os irmãos, todas as festas havia cordeiro, todas as festas era necessário um cordeiro sem defeito. Por que que não precisa mais de cordeiro sem defeito? Cristo fez o sacrifício perfeito, não é necessário mais. Então aqui nós observamos de novo, ele faz essa informação do dia, no dia 8º dia tereis solenidade de novo, um novo encontro. E para nós terminarmos, livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13 até o 15, que ele termina algumas festas, algumas informações que não tinha nesses versículos que nós lemos até aqui. Deuteronômio 16, versículo 13 até o 15, a gente vai ler. No 13 está assim: a festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiverdes colhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. E celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus, que há de te abençoar em toda a tua vida, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Aqui que nós vemos, irmãos, que diz que complementou, no versículo 13, diz que a festa do tabernáculo seria celebrada quando tivesse escolhido a tua eira. O que é colhido na eira? Trigo. E do teu lagar. O que é colhido no lagar? Ou seja, quando terminasse a colheita do trigo e a colheita da uva, é que ele fazia essa festa. Uma festa diferente da expiação, que a expiação era uma festa que eles deveriam jejuar, que era uma festa onde eles deveriam se humilhar. Na festa dos tabernáculos é uma festa de alegria, né, que eles deveriam celebrar. Todos que estavam dentro da porta, o filho, a filha, o servo, a serva, o levita, estrangeiro, órfão, que vivia dentro da porta, que fazia parte da nação de Israel, que havia aliançado com Deus, que estava circuncidado, que estava seguindo todas as leis, que já havia participado de todas as outras festas, porque eles não podiam pular a festa. Se os irmãos lembrar, a cada festa que nós falamos anteriormente, o que acontecia? Quando a pessoa, se ele não participasse da festa, o que ia acontecer com ele? Era cortado, então já era tirado antes. Então ele tinha que ter participado de todas as outras festas para que pudesse chegar nessa festa aqui. Uma festa de alegria, que era no lugar que Deus escolhesse, era que eles deveriam alegrar. Então, o que acrescentou mais para nós aqui, que fala da eira, do trigo e da uva, que é o lagar. Os judeus, eles chamam de Sucote, né? Uma festa, ele também é chamado de festa dos tabernáculos, festa das cabanas ou festa das colheitas, porque era a última festa depois que havia colhido toda a plantação. Então, basicamente, é isso a festa dos tabernáculos ou das colheitas, tá bom? Esse é o que foi dado. Agora vamos ver aqui para onde que ele está apontando, o que quando ele fala a respeito, eu falei de trigo e falei de uva, e o que representa o trigo e o que representa a uva, tá? Eu volto a perguntar mais uma vez, tem aqui trigo ou não? Amém, né? Bem, tem uva aqui ou não? E agora? Vamos ler em Apocalipse 14. Apocalipse 14, a partir do versículo 14, vamos ler do 14 até o 20, ele está falando aqui da colheita exatamente do trigo e da uva e o que representa cada uma desses frutos. Lembrando os irmãos que era a sombra mostrando para alguma coisa futura, e aqui lembrando, olha, a festa dos tabernáculos, nós só vamos para a festa dos tabernáculos depois de que houver colhido, depois que terminar a colheita. Então, quem é que vai fazer a colheita? E a colheita, o que é? Ainda é expiação, é o arrebatamento da igreja que acontece isso. Nós vamos ler aqui no versículo, Apocalipse 14, versículo 14.
Diz assim: olhei e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quem que é esse semelhante ao Filho do Homem que ele menciona? Cristo, que tinha sobre a sua mão, ou melhor, sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice aguda. Versículo 15, pode ler, os irmãos. O anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e segue, está vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi secada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Amém. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Então aqui nós vemos que no versículo 15 fala que o anjo saiu do templo com grande voz. Essa voz ela aponta para trombetas, estão tocando trombeta. Se nós lembrarmos o contexto de Apocalipse, estão trocando as trombetas, tocando as trombetas. O que estava sentado na nuvem: lança tua foice e cega. A hora de cegar. O que é cegar? Colher o quê? O trigo, tá? Tinha vinda, porque a seara da terra está madura, ou seja, a seara da terra, a colheita da terra, o trigo da terra já está maduro. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra foi cegada, ou seja, a igreja foi arrebatada, foi levada, a igreja foi colhida. Nós somos a plantação de Cristo. Eu reforço, tem algum trigo aqui, que vai ser levado, é o trigo, o trigo foi levado. E a uva? Olha o que acontece com a uva. Já foi lido aí, outro anjo meteu a sua foice aguda, no versículo 18: lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha, os cachos de uva da terra, porque as suas uvas estão maduras. Ou seja, assim como o trigo, então primeiro é colhido o trigo e depois do trigo as uvas. Então agora, assim como o trigo já estava maduro, as uvas também. E aí, versículo 19: o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, o sangue do lagar saiu até os freios do cavalo pelo espaço de 1.260 estádios. Por isso que eu perguntei, tem alguma uva aqui? O que acontece com a uva? A uva é colhida e lançada no lagar da ira de Deus, não é a igreja. A uva, nesse caso, são os ímpios, são as pessoas que não fazem parte da igreja, que ela é lançada no lagar da ira de Deus. Esse que é a colheita que está aqui, por isso que eu perguntei, se temos uva, Quando nós falamos aqui do trigo, Jesus falou, a respeito disso, ele usa outro fruto, Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 30. Mateus 13, 30. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: porei primeiro o joio e a carne, e molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha, está falando aqui agora de joio e trigo. O que é o joio? O joio, ele parece com o trigo, mas ele não é trigo. O uva é o uva mesmo, tá? É totalmente diferente do trigo. E o joio? O joio parece com o trigo, mas não é trigo. Qual que é a diferença entre o joio e o trigo? O fruto. O trigo tem fruto, o joio só palha, E aqui ele está dizendo assim, direi aos ceifeiros para cegar, juntar no celeiro, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa e, chegando ao pé dele, os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno.
O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Quando que é o fim do mundo? Versículo 14 o capítulo 14 de Apocalipse, que nós lemos agora há pouco ali, né? Que são, versículo 39. O inimigo semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos, conforme nós lemos assim, ali. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, que comete iniquidade, lança-lo na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então nós vemos aqui uma separação entre trigo e joio, né? É a primeira coisa que a gente vê aqui. A uva, ela é totalmente diferente. O joio, irmãos, eles parecem com trigo. Então nós vemos, o filho o diabo, ele foi lá e lançou, ele é os filhos do diabo, mas que estão junto com o trigo, né? Então a uva não tem nada a ver, ela está longe do trigo mesmo. Mas dentro da igreja, dentro do povo de Deus, há muitos que parecem ser trigo, mas é joio, e no final é feita a separação. E tem uma coisa bastante interessante, porque hoje é diferente, mas quando as pessoas malhavam o trigo, já ouviu falar de malhar o trigo? O que Gideão estava fazendo quando o anjo aparece para conversar com ele? Estava malhando o trigo. O que era malhar o trigo? Alguém sabe? Já viu? Mas como é que é malhar? Não malhar mesmo, pegava-se lá um cabo na ponta, vários cortes de couro, né? Como se fosse uma vassoura, mas não uma vassoura, e pegava-se e batia no trigo. Cambito, o irmão falou que chamava cambito, né? É por isso que fala, tem uns cambitos, né? Porque é fino, deve ser isso, né? Então você olha, é que ele pegava esse cambito então, e batia no trigo. O que acontece quando você bate no trigo? Ao bater, joga-se para cima. O que acontece com a palha? O vento leva. E o trigo? Cai. E aí você faz a separação, batendo. Olha que coisa interessante. O que vai estar acontecendo no fim do mundo, quando tocasse as trombetas? Os servos de Deus vão estar sendo perseguidos por quem? Pela besta. Mas quanto mais bate no trigo, mais puro ele fica. Sai as palhas, fica puro. Então, olha os servo de Deus, quanto mais ele passa por prova, quanto mais ele passa por tribulação, melhor ele fica. Por isso que o crente não pode ficar muito acomodado, né? Porque quanto mais acomodado ele fica, pior ele fica. Mas quanto mais ele passa por luta, mais ele é usado por Deus. Então veja que é isso que vai estar acontecendo no final do mundo. E aqui ele faz essa separação que acontece lá no capítulo 14 que nós acabamos de ler. Muito bem. Quando nós falamos do trigo, irmãos, lá no profeta Isaías, no capítulo 63, ele fala ao respeito disso, né? A esse respeito. Depois de Apocalipse 19 fica bem claro que estava falando desse texto aí. Isaías 63, versículo 1, né? Como diz para os irmãos, nós precisamos ir ao Velho Testamento, conhecer a lei dos profetas. Ele traz para nós informações de algo que aconteceu, mas algo que há de acontecer também, né? Livro de Apocalipse, no capítulo 63, verso 1, diz assim. Isaías, desculpa, Apocalipse 63 não existe, né? Então, Apocalipse não existe, é Isaías, tá? Isaías 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este é glorioso em sua vestidura, que marcha com grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Verso 2, pode ler, os irmãos. Vermelha a sua vestidura. Por que está vermelha a sua vestidura? E os teus vestidos como os daqueles que pisam no lagar? Eu sou visitei o lagar, e os povos ninguém ouve comigo. Eu os usei na minha ira, eu os esmaguei no meu furor, o seu sangue saltou nos meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Eu olhei e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me sustivesse, vendo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Mirei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Olha que coisa interessante esse texto aqui, Isaías 63. Os irmãos acham que isso já se cumpriu?
De quem está falando? De quem vai pisar o lagar da ira de Deus, né? Então, diz assim, olha, vestes tintas ou de vermelho, né? Nós vemos aqui, por que está vermelho? Porque pisa no lagar. E aí quando nós vemos aqui no versículo 4, assim, porque dia de vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Quando é que o ano do remido é chegado? Na colheita, na expiação, no arrebatamento da igreja, né? Então nós vemos aqui que ele está tratando, o profeta Isaías fala desse texto. E aí só para a gente ver que quando ele fala aqui, irmãos, ele menciona aqui no versículo de sangue, né, que está vestida suja de sangue. Nós observando no versículo, em Deuteronômio, capítulo 14, capítulo 32, versículo 14, ele fala exatamente um vinho puro é comparado ao sangue, né? Só para os irmãos ver o que a Bíblia fala aqui. Deuteronômio 32, verso 14. Dos cordeiros, dos carneiros que pastam e vazam, dos bodes cor dos rins, do trigo e bebesse o sangue das uvas, o vinho puro. Talvez que diz, olha, o sangue das uvas, o vinho puro, né? Então, quando falar veste manchada de sangue, de tinta, está referindo aqui a uvas, né? Então, o sangue da uva, o vinho puro é chamado de sangue da uva. Bom, mas aonde então se cumpre? Quando é que vai se cumprir essa profecia de Isaías 63 que nós lemos agora em pouquinho? Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 19. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, a gente vai ler até o 16, que nos diz assim a palavra de Deus. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os irmãos podem ler o 12. É a palavra de Deus. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No vestido e na sua coxa tem este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós vamos ver que é o capítulo 14 de Apocalipse, que nós lemos agora há pouco, que falando lá, o Isaías 63 e agora Apocalipse 19, né, que nós lemos assim, o céu estava aberto, o cavalo branco estava sentado, sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Quem que é ele? Está escrito, os seus olhos como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. De quem que está falando aqui nesse contexto de Apocalipse? Jesus, Cristo, está falando dele. E ele estava sua veste tingida em sangue, né? Que sangue? O das uvas que nós lemos aqui, que ele está se referindo. Diz assim, seguia os exércitos da terra, seus vestidos de linho fino, branco e puro, que é a veste do sumo sacerdote, que menciona no capítulo 1, né? Da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e o furor da sua ira. Então, só complementando esses textos que nós falamos, o capítulo 14, o capítulo 19, Isaías 63, todos eles estão ligados aqui, e todos eles estão ligados à colheita, né? Lembrando que só vai para a festa dos tabernáculos quem passar pelas colheitas. Então, a colheita, o tabernáculo, cabana, festa das colheitas, Sucote, ela acontece só depois do arrebatamento da igreja, depois da colheita da terra. Aí fica a pergunta,
Você é vinho, ou melhor, você é uva ou você é trigo, né? Dentro desse contexto que nós estamos falando. Irmãos, e aqui quando a gente vê, lá tem um exemplo para nós aqui, eu falo para os irmãos que o Velho Testamento, né, ele dá para nós a sombra da realidade futura, né? Então, quando nós lemos lá o livro de Hebreus, do capítulo 3, vamos dar uma lidinha lá, que ele está mencionando exatamente o povo de Israel lá no deserto, né? A gente vai ler algumas coisinhas aqui, só para a gente perceber que vai acontecer exatamente isso no futuro. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 8, né? A gente vai ler até o 19, é um pouquinho grande aqui, mas para a gente fazer alguma entendimento do texto, né? Livro de Hebreus capítulo 3, verso 8, ele diz assim: não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Os irmãos sabem do que ele estava falando? Provocação no deserto? Quando contenderam com Moisés, porque queria água, e Deus preparou água para eles, então houve grandes provocações que eles estavam ali no deserto. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por 40 anos estava ali, vendo o que Deus estava fazendo, mas o que ele diz assim? Por isso me indignei, ou algumas traduções pode estar escrito assim, por isso me irei contra essa geração, diz, esse sempre erra no seu coração e não conhece os seus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, por que eles não vão entrar no repouso? Rebeldia, incredulidade. Quem que era rebelde? A nação de Israel, o povo de Deus. Lembra que nós lemos agora há pouco aqui de joio e trigo? Mas é da mesma forma, não é porque a pessoa foi batizada, não é porque a pessoa está na igreja que ele vai para a última festa tabernáculos. Ele precisa ser fiel a Deus. Aqueles que lá atrás morreram prostrados e caminharam, não puderam entrar, era povo de Deus. Para nós, da mesma forma, aqueles que fazem parte da nova aliança, mas se forem fiéis a Deus, não poderão participar. É isso que o texto está dizendo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Ou seja, só afasta do Deus vivo aquele que é infiel, aquele que tem o coração mau. Antes exortarmos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, não por um período. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, não foram todos, mas alguns sim, né? Mas com quem se indignou Deus por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, da mesma forma, quem que vai entrar na festa dos tabernáculos? Os fiéis, aqueles que pararam no meio do caminho, não poderão entrar. E o descanso, irmãos, que nós temos, que nós vamos passando, que nós vamos vivendo, o sábado ele representa descanso, o 8º dia é o descanso. Nós vemos que no primeiro dia era dia de descanso, no 7º dia era dia de descanso, houve vários dias de descanso, mas há um outro descanso, né? A Bíblia fala que resta ainda um descanso para o povo de Deus. Lá no livro de Mateus 11, 28, todo mundo conhece, não precisamos nem ler lá, né? O que diz lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para vossas almas, né? Então, além desse texto servir para nós hoje, mas quando é que Cristo vai estar habitando entre os homens? Então, Cristo é o nosso descanso. Por que nós não guardamos o sábado? Porque Cristo é o descanso. Ele está apontando também para um tempo futuro. Olha aqui que Jesus falou, e muitos talvez não entendem. Lá no livro de Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 2, ele está falando de que festa ele está se falando. Os irmãos conhecem o texto, mas é só para a gente finalizando aqui, partindo para o final, tá? João 7,2 diz assim: e estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Lembrando para os irmãos, a festa dos tabernáculos era que festa? A última. Depois do tabernáculo não tinha mais.
E aí no versículo 37. Durante o dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber e que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não foram dado, porque Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, não sei se todo mundo percebe, né? Mas esse texto que Jesus falou no dia da festa, no último dia da festa, então que dia que era o último dia da festa? Era o último dia, estava na festa do tabernáculo, era o 8º dia aqui já. Jesus, né, ele se coloca de pé e diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, beba dele. E ali, há pessoas ali que, se os irmãos for procurar, por que ele fala isso? Porque depois, nesse dia, eles costumavam pegar água para se lavar as escadas, durante o período do templo ali, usava, sujava, e Jesus mostrando para ele, não era aquela água que limpava, não era aquela água, mas ele é a própria água, ele é o que limpa, ele é o que purifica, e ele faz isso no último dia da última festa. Ainda a gente vê que isso para nós tem um significado profético, Deus apontando para nós, se alguém quiser habitar com ele, precisa fazer o quê? Ir até ele, beber dele, para que possa fluir desse rio que ele está falando aqui. E mais 2 versículos aqui para a gente finalizar, irmãos. Agora lá em Apocalipse, que nós lemos do início, né? Vamos ler Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 1 a 6. Que Jesus, esse versículo que nós lemos aqui, Jesus diz assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós vamos ver ele se cumprindo, ele falando inclusive desse texto lá no livro de Apocalipse 21, olha que coisa interessante, né? Parece que uma coisa totalmente desconexa da outra, mas nós vamos perceber que está as mesmas palavras que Jesus falou lá em João, nós vemos ele dizendo aqui no final. Apocalipse 21 diz assim, verso 1, a gente vai ler do 1 ao 6, tá? Eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ler o 2, 3, 4, 5, assim, na sequência. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E as cidades, e a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Eis que aqui o tabernáculo está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus lhe fará do seu trono soberano, e não haverá nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém. Os irmãos lembram dessa palavra aí? Quem quer que tiver sede, lhe darei água da fonte da água da vida. Aonde nós lemos isso? João, né? João 7. João 7, no último dia da festa, Jesus se colocando de pé, diz assim: olha, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem tiver sede, eu vou lhe dar água da fonte. É Jesus falando. Veja que está lá, Jesus falou isso na terra, andando no capítulo 7 de João, falando na última festa, no último dia da festa, ele fala essas palavras. E quando nós lemos lá em Apocalipse, falando do final, né? O que Jesus está falando? Exatamente as mesmas palavras que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 7. Então veja que o cumprimento dela está aqui, e aqui nós vemos assim: via Jerusalém, que é descida do céu, ataviada como uma esposa para o seu filho, ou seja, as bodas do Cordeiro se dá no milênio. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará. O que é tabernáculo? A habitação, a festa de habitação de Deus
entre os homens. Esta é que marca a festa dos tabernáculos. Então, a última festa está mostrando para nós o momento final, depois do arrebatamento da igreja com Cristo, habitando no milênio. É isso que está apontando para nós. E agora, só para nós finalizarmos mesmo, é o último versículo, que Apocalipse capítulo 7. Versículo 9. A gente não vai ler todo o texto, irmãos, tem bastante texto aqui, mas a gente vai ler o 9, depois a gente pula alguns aqui. No versículo 9, está dizendo assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar. E aqui é uma coisa tão interessante, porque muitas vezes pessoas dizem assim: a igreja ela não passa pela grande tribulação, então a igreja ela está fora desse período. Mas quando a gente lê esse texto de Apocalipse 7, diz assim: uma multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos e povos e língua. A igreja faz parte daqui ou não? Sim. Então a igreja está aqui, nações, tribos, povos e línguas. Então a igreja completa, que estava diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos. O que ele está dizendo? Não onde que ele está vendo isso? Por que está com palma nas mãos? Festa dos tabernáculos, né? Então quando nós lemos esse texto, a festa dos tabernáculos, lembrando que nós já comentamos com os irmãos, o livro de Apocalipse está cheio de figuras, onde a gente encontra a resposta para entendermos o livro de Apocalipse. A maior parte no Velho Testamento. Então aqui são figuras que nós vemos aqui, pessoas com palma nas mãos. Olha, festa dos tabernáculos. Por que festa dos tabernáculos? A última festa. Então, para a última festa aqui, a igreja está embutida nesse meio. Aqui os irmãos vão ler o 10, nós clamávamos com canto de voz, salvação e tal, e a gente vai pular um pouquinho, né? No versículo 13, diz assim: e um dos anciões me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então ficou a pergunta: quem são essas pessoas que estão aqui de vestes brancas, que nós vemos lá atrás, que fala que era pessoa de nações, línguas, povos e línguas? Aqui ele vai respondendo assim no versículo 14: e eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses o que vieram da onde? Da grande tribulação. Quando que acontece a grande tribulação? Não é no período do anticristo, da besta, do iníquo, do homem do pecado? A igreja vem da onde? Da grande tribulação. Então, a igreja faz parte da grande tribulação? Se ela faz parte de nações, tribos, povos e línguas, então os que estão aqui estão vindo da grande tribulação. O profeta Daniel fala que haveria uma grande tribulação como nunca houve e nunca haveria. Mateus 24 também, da mesma forma, ele trata isso para nós. Então a igreja está incluída aqui, né? E assim, olha, vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e noite no seu templo. O que é o templo? A habitação, o tabernáculo. E ele está sentado sobre o trono, cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá de guia para fontes de água viva. Quem que é a fonte de água viva? Se alguém tem sede, faz o quê? Vai até Jesus. Veja que o texto está falando exatamente dessas mesmas coisas. Então, o livro do profeta, ou melhor, o profeta no livro de Apocalipse, está totalmente ligado, né, com as festas que nós lemos lá, desde quando nós vemos. No primeiro capítulo, Jesus ele está trajando uma festa, ou melhor, uma roupa, né, um traje de sumo sacerdote. E depois, João é levado para o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Expiação, arrebatamento da igreja. Ele leva lá para o dia do Senhor. Olha, quando é que começa a visão dele, já vê um sumo sacerdote mostrando para ele uma festa, a festa da expiação. Por isso que ele estava daquele jeito. É por isso que eu estou lendo com os irmãos, falando para a gente entender da festa, porque nós entendendo as festas, nós vamos entender 50% do livro de Apocalipse.
Ó, que beleza, né? 50% já está fácil nós entender, pois não. Jesus como homem? Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue? Mão de volta falando assim, olha, quando a mulher que tinha o fluxo de sangue, quando toca na veste de Jesus, que veste ele estava trajando, né? Estava trajando uma veste normal deles, eles tinham roupa, tinha calça, eles usavam uma túnica por cima, mas ele não estava trazendo uma veste de sacerdote, até porque ele não se apresentou, né, como homem, como sacerdote, ele se apresenta aqui no final, só no final, que nós vemos aqui ele vestido dessa forma. Antes ele era igual aos outros homens, mesma forma, do mesmo jeito, né? Cumprindo a lei, sim. Não era da tribo de Levi, não era sacerdote. Na verdade, ele não usava inclusive aquelas vestes, a mitra, nada daquelas coisas, porque a Bíblia, os escritores hebreus, fala que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Levi, né? É uma outra ordem. E Melquisedeque é rei de Salém, né? Quem que é rei de Salém? O que significa rei de Salém? Rei de paz, né? Então, quem que é o rei de paz? Jesus, né? Então, ele é um sacerdote dessa ordem. Então, ele não trajava isso como homem. Mas as figuras que nós encontramos no livro de Apocalipse remete para a lei. A gente vai lendo todas essas coisas, palma na mão. O que é palma? Festa dos tabernáculos. Quando nós vamos ver as figuras que estão ali, por exemplo, quando é derramado as 7 taças da ira de Deus, o que é derramado? As mesmas pragas que foi derramado lá no Egito. A gente vai ver que é a mesma coisa, né? Então, é figuras que estão ali mostrando para nós. Sim, mas o povo já queria crucificá-lo, matá-lo o tempo todo, né? E aqui, irmãos, essa é a ideia de mostrar para os irmãos quando é que finaliza a festa dos tabernáculos, e depois a gente vai para o 8º dia. O que é o 8º dia? Eternidade. É preciso entender que no meio da eternidade Deus abriu um parêntese aonde fez o ser humano, mas ele termina um dia e volta-se à eternidade. Começou na eternidade e volta para a eternidade. Tá? Então essas 7 festas, esses 3 ciclos de festas, né? Por isso que alguns textos fala que eles precisavam ir para Jerusalém 3 vezes ao ano e não podia subir vazio. Por que 3 vezes ao ano e não 7? Porque a primeira vez era 3 festas, a segunda era só uma, e a última, mais 3. Por isso que ele subia 3 vezes ao ano para Jerusalém. Amém? Alguma dúvida entre tudo que nós falamos? Eu não entendo se é sim ou não, tá? Espero que sim, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Esse é o nosso objetivo, de nós conhecer a palavra de Deus. É porque a Bíblia diz, né, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras para entender do poder de Deus, né? Então, essas festas apontam para nós algo. 3 delas se cumpriu na primeira vinda de Cristo, na morte dele, logo na sequência a 4ª festa que se deu no dia de Pentecostes, e as últimas chuvas, né, estão para o tempo do fim, para o tempo final. Que Deus... Que dia que ele descansou? Não é o 8º, né? E diz assim, Deus, acabada a sua obra, no 7º dia descansou. O que é o descanso? O descanso é o tabernáculo, é o dia de descanso mesmo. Nós estamos indo para a festa do tabernáculo. O que Deus está mostrando pelos dias da criação, nos 7 dias? Que, da mesma forma que existiu 7 dias, cada um dia ele criando alguma coisa, o 7º dia é o tempo final, é o momento final da raça humana. O profeta Isaías diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E por isso que a gente precisa conhecer o Velho Testamento, né? Os irmãos lembram que coisa interessante, né? É interessante que a gente fala isso, a gente lembra, a gente fixa, né? Estava conversando com o irmão ontem, né? Eu falei, é muito interessante justamente por isso. Porque, olha, o que Deus criou no primeiro dia? Os irmãos lembram? A gente vai encerrar, está no horário já.
Deus criou, não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no primeiro dia, faz separação entre luz e trevas. Só isso que Deus faz. Ele não podia fazer tudo isso num dia só? Podia. Por que ele faz em 7? Porque queria mostrar alguma coisa para nós. No segundo dia, o que Deus faz? Separação, águas de cima e água de baixo. No terceiro dia, o que Deus faz? No meio das águas, faz surgir uma porção de terra seca. No quarto dia, tem relação com o primeiro. A gente lembrar disso, nunca mais esquece, né? O quarto dia tem relação com o primeiro. O que foi feito no primeiro dia? Separação da luz e treva. O que ele cria no quarto? Sol, luas e estrelas. O quinto dia tem relação com o segundo dia. O que ele faz? O que acontece no segundo dia? Separação de águas e águas. O que acontece no quinto dia? Criação dos peixes, das baleias, seres marinhos, todas essas coisas. No sexto dia tem relação com o terceiro dia, separação de terra seca. O que ele cria no sexto dia? Tudo sobre a terra, fruta, plantas, as bestas no sexto dia e o homem no sexto dia. E no sétimo dia, o que ele cria? Eu não sei, né? Ele diz assim, Deus conclui, ele termina a sua obra no sétimo dia e descansou. O que isso mostra para nós? Terminado o sexto milênio, iniciando o sétimo, tem alguma coisa acontecendo para depois ir para descanso, né? Olha que legal isso, a gente fala, a gente guarda, né? Eu estava falando com o irmão ontem, conversando, falei sobre o profeta Daniel, que nós falamos, lembra? Quando nós falamos do capítulo 2 do profeta Daniel, o que acontece? O rei tem um sonho, e o sonho está lá da estátua que ele tem, que é horrível, cabeça de ouro, depois de bronze, depois de ferro, depois de barro, né? Ele vai tendo essas notícias e ele traz a tradução. Aí a gente lê o capítulo 2 e fecha a Bíblia e esquece que está no capítulo 2. Quando a gente vai para o capítulo 7, a gente esquece do capítulo 2 e não entende muito bem o capítulo 7. Mas o capítulo 7, o que é? Daniel não havia entendido tudo. E Deus, então, agora, ele mostra para ele, através de 4 animais, as mesmas figuras, porém de forma diferente, acrescentando detalhes. No capítulo 8, ele pega, em vez de 4 animais, ele pega só 2 animais, ele dá um zoom um pouquinho maior em algum momento da história. No capítulo 9, Daniel ainda não entendeu. O que Deus faz, então? Mostra para ele o quê? 70 semanas, e vai falando. No capítulo 10, ele anuncia um grande conflito que iria até o final. No capítulo 11, ele continua falando. No capítulo 12, o que ele faz? Até que veio o ancião de dias, e ali a colheita, o arrebatamento, né? Então, você pegar, a gente não pode esquecer dos capítulos, senão a gente não fica sem entender, mas quando a gente lembra de todos os capítulos, fala, né? E aí quando nós vamos ler o capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim, olha, aquilo que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Eu preciso entender o que o profeta Daniel falou para entender o que Jesus está falando, porque Jesus falou exatamente isso, né? Quem lê entenda o que falou o profeta Daniel. Jesus estava falando dos eventos que o profeta Daniel já havia falado. Por isso que ele cita o profeta Daniel, quem lê entenda, e está referindo aos mesmos eventos. Então a gente pega essas informações, vai juntando e tem um entendimento bíblico, né? O grande problema é que a gente gostaria de abrir o capítulo 22 de Apocalipse e Jesus está dizendo assim, será assim, pronto, amém. Aí ficaríamos felizes, está tudo resumido. Mas não é isso, né? Por isso que diz assim, examinai as Escrituras e julgai se terem a vida eterna, porque elas são de mim testificam. Que Deus abençoe os irmãos, lembrando os irmãos que no próximo sábado, né, amanhã não, depois da manhã, no próximo sábado, terá consagração aqui às 6 horas da manhã e depois às 7h30, nós temos o culto de agradecimento a Deus no Templo do Jardim Marquese, todos convidados para que possam estar participando, né, adorando a Deus. Foi pedido os irmãos que tiverem condição de levar um prato pronto, né, e um refrigerantezinho, vai ter até o que comer se os irmãos levar, se não, vai ter o culto, né, e a gente vai adorar a Deus da mesma forma, agradecendo a Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Peço que os irmãos continuem orando, né, em favor do Caio, netinho da nossa irmã Cida, em favor da Aline, né, que foi desenganada pelos médicos, mas precisa das orações, que os irmãos continuem orando em favor do nosso irmão Mário, que está lá em São Simão, em favor do irmão João, né, que está internado, em favor do Estevão, de Itaquaritinga.
O Afonso não veio hoje, né? Não costuma faltar de quinta, não está muito bem, os irmãos apresentam na oração. Também não está muito bem, que os irmãos apresentam diante do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos colocar essas orações, né? Agradecemos a Deus, né? Pastor Aparecido, irmã Cristina, que estão conosco nesta noite. Convido o pastor Daniel para fazer a oração final, dar a bênção final também. O Tiago está viajando, que Deus guarde na viagem, né? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que está nos acompanhando, e desde já agradecemos por essa oportunidade, e permitindo Deus, na próxima quinta-feira estaremos aqui falando de algum assunto que Jesus nos conceder, tá bom? Deus abençoe.